Meus caros amigos e amigas, muito boa noite a vocês todos. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. Olha que a nossa Escola da Fé já tem história, eu acho que já tem aí quase 30 anos de caminhada nesse programa, onde a gente vai mostrando a cada dia um pouco daquilo que está no coração da igreja, né? Eu estou nessa sequência de programas pensando assim alguns pontos importantes da história da igreja para você conhecer. Falamos um pouco de São Bento, de Núrcia, o pai da Europa, que foi responsável por espalhar mosteiros beneditinos na Europa inteira e que fez um trabalho gigantesco de evangelização dos bárbaros, quando eles tomaram o Império Romano do Ocidente. Hoje eu quero falar de um outro grande papa, né? São Leão Magno. Veja, não é à toa que ele tem essa expressão magno. Só tem dois papas da igreja que receberam esse título de magno. É São Leão Magno e São Gregório Magno. Eu quero trazer aqui um pouco deles, porque conhecendo a vida desses homens, a gente conhece um pouco da realidade do seu tempo. Isso é que é importante. Muito bem, mas antes vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos conversar um pouco sobre hoje São Leão Magno. Mas antes eu quero mostrar a você uma preciosidade, práticas de jejum. Escrito pelo Monsenhor Jonas Abib, pequeno, né? Mas precioso, né? Dizem os franceses que os grandes perfumes vêm nos pequenos frascos, né? Olha, muita gente pergunta como fazer jejum. Aqui o Padre João nos explica. Várias maneiras de você fazer jejum. Vale a pena você ter, é só você fazer contato aí com a Canção Nova, tem o telefone 12 31 86 2600 e você pode adquirir para você viver aí bem a sua quaresma. E tem também, a Canção está lançando também a oração de São Bento, inclusive com a medalhinha. Né? Tem a oração, tem a medalhinha, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Né? Tá aí, e vem aqui a medalhinha e uma correntinha para você usar, né? A medalha, beleza? Muito bem, vamos então conversar um pouco sobre São Leão Magno. Foi Papa do ano mais ou menos 440 até 461. Ele nasceu no ano 400, morreu no ano 461. Bom, quem foi São Leão Magno? Vamos conversar um pouco sobre a vida dele, depois o que ele fez, inclusive como Papa. Ele nasceu na Itália, na região chamada de Toscana. Foi educado em Roma, uma educação assim esmerada, família importante de Roma. Ele foi conselheiro sucessivamente de vários papas. Olha, foi conselheiro do Papa Celestino I, depois do Papa Sisto III, depois foi eleito Papa em 440 e foi muito respeitado como teólogo e também como diplomata. Porque era um homem que tinha uma cultura, tinha uma formação extraordinária. Foi eleito Papa quando se encontrava na França, olha aí, com uma missão política importante que foi dada pelo Papa Sisto III. Ele era conselheiro do Papa Sisto III. Né? Um mês depois,
falou ao povo romano na Basílica de São João do Latrão, que é a catedral do Papa, né? Ele disse estas palavras para o povo: o afeto da vossa caridade não estava satisfeito até ser presente aquele que a necessidade de uma grande viagem conservasse longe daqui. Ele estava na França, né? Dou graças a Deus, nosso Senhor, e dá-las-ei sempre, como é devido ao auxílio do vosso fervor. Pois fizestes de mim um juízo, sem que em mim houvesse qualquer título para o merecer. Ele está agradecendo o povo, né, pela eleição dele como Papa, tá certo? Porque no tempo dele, o Papa era eleito assim meio que por aclamação do clero e do povo. Não era ainda como hoje um conclave que reunia os cardeais, etc. Não, nós estamos lá no ano 400, né? Bom, peço-vos pelas misericórdias do Senhor que ajudeis com vossas orações aquele que chamastes com vossos desejos, a fim de o Espírito da graça permanecer sobre mim e não chegardes a arrepender-vos da vossa eleição. Olha aí, ele pedindo ao povo, né, lá na Basílica de São João do Latrão, que o povo reze por ele, exatamente para que ele possa fazer um pontificado bom e o povo não se arrependa de ter escolhido ele para Papa, junto com o clero de Roma. Naquele tempo, como eu disse, não era ainda o Papa eleito por cardeais no conclave. Como é que era eleito o Papa? Quando morria um Papa, no caso morreu o Papa Sisto III, então o clero reunia o povo e o clero elegia alguém, né? Era uma eleição assim, mais ampla. Esse tipo de eleição começou a dar muito problema ao longo da história da igreja, porque havia muita influência sobre o povo, então aí a igreja, mais ou menos a partir do ano 1000, criou a questão do conclave. Aí o Papa tem que ser eleito a partir de 2/3 dos votos dos cardeais, o que vale até hoje. Já tem quase 1000 anos esse tipo de eleição. Bom, ele ainda continua dizendo no primeiro discurso dele ao povo: conceda-nos a todos a paz, aquele que pôs nos vossos corações impulso de unanimidade. Quer dizer, olha o que ele diz: Deus colocou no coração do povo elegê-lo Papa. Então, que esse Deus conceda a paz, né? Ele dizia, era uma época de perturbação e revolta quando ele foi eleito. Porque, vejam bem, ele foi Papa de 440 a 461. O Império Romano caiu exatamente em 453, exatamente na época dele. Então, vocês imaginam que turbulência que esse homem não enfrentou em Roma. Foi uma coisa terrível, né? Bom, então a gente sabe que o Império Romano estava assim, aos pés dos bárbaros, arruinado, com ele o principal baluarte exterior da igreja, né? Muito bem, então o Império Romano já era cristão, né? Dava o apoio à igreja. Com a queda do Império, a igreja ficou também, de certa forma, desprotegida, né? Foi a época em que eles invadiram Roma, né? São Leomagno dizia, aspas, o meu coração está cheio de tristeza e temor. Os homens correm grande perigo quando são ingratos a Deus, quando lançam no esquecimento as suas mercês e nem se arrependem depois do castigo, nem se alegram com o perdão. Ou seja, ele está falando, mesmo com a queda de Roma, né, o povo muitas vezes ainda não se converte, né? Há mais entusiasmos pelos demônios que pelos apóstolos. Olha que palavra pesada que ele coloca. E atrai mais público os espetáculos insensatos do que os bem-aventurados mártires. Aqueles espetáculos que se fazia no tempo de Roma, né, com aquelas coisas todas, né? Bom, a gente sabe que no Oriente, lá em Constantinopla, né, porque havia
o Império Romano do Ocidente e do Oriente a partir do 330. Né? No Oriente dominava uma nova heresia, que era a heresia do monofisismo do patriarca de Constantinopla, que se chamava Eutiques. O que era o monofisismo? A palavra mono significa um. Física é natureza. Então, esse Eutiques, que na verdade não era patriarca de Constantinopla, não, me enganei. Ele era um monge famoso de Constantinopla. Ele começou a dizer que Jesus só tinha uma natureza, a natureza divina, não tinha natureza humana. Algo seríssimo, porque se ele não tem a natureza humana, ele não é homem. Se ele não é homem, ele não pode ser o salvador do homem. Né? Então, no tempo dele, graçava essa heresia lá no Oriente, que punha em Cristo, então, uma só natureza, né? Que seria assim como uma mistura da natureza divina e da natureza humana. O Eutiques dizia, a natureza divina de Jesus meio que engoliu a natureza humana. Bom, aí quem reagiu fortemente contra isso foi exatamente São Leão Magno. São Leão Magno era o homem requerido pela necessidade da igreja nessa época, não tem dúvida. Né? A salvação do mundo dependia de reforçar e entender o primado de Pedro, né? do Papa, que estava se firmando aí naquele tempo, que era o fundamento, então, da unidade da igreja. Bom, uma coisa impressionante é que a metade dos bispos se tornou adepto ao monofisismo, ou seja, à heresia. E a igreja poderia cair nessa heresia. Veja como é que a heresia é uma coisa tão forte. A metade dos bispos já estava. Né? Mas as portas do inferno, como a gente sabe, nunca vão prevalecer contra a igreja. Né? Então, esses homens são aqueles que Deus escolhe, não é? Como instrumentos seus para tudo o que é grande. Então, ele estigmatizou o falso concílio de Éfeso em 449, que ele chamou de latrocínio de Éfeso. Então, deixa eu explicar aqui uma coisa. Houve 2 concílios em Éfeso. Né? Um concílio de Éfeso, né? No ano 431, mas teve esse concílio de 449, com esses bispos adeptos do monofisismo, que o Papa Leão chamou de latrocínio de Éfeso. Latrocínio é roubo com assassinato, né? E ele não validou esse concílio de Éfeso, porque o concílio de Éfeso estava como que aprovando esta heresia. Tanto é que esse concílio de Éfeso 449 não entra na história da igreja. Bom, então, com a mesma decisão que aprovou, né, depois os decretos dogmáticos do concílio de Calcedônia, em 451, e que rejeitou o chamado Cânon 28, que pretendia colocar, né, a sede de Constantinopla sobre as outras patriarcas do Oriente. Deixa eu explicar isso também, esse parágrafo aqui, que é muito importante. Bom, os bispos hereges que aprovavam o monofisismo fizeram um concílio em Éfeso em 449, que o Papa Leão Magno condenou e chamou de latrocínio de Éfeso. E não reconheceu o concílio como válido. Aí ele conseguiu convocar um concílio em Calcedônia em 451, 2 anos depois do latrocínio de Éfeso. E no concílio de Calcedônia foi condenado o monofisismo, ou seja, Jesus tem 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? E foi colocado também uma outra coisa importante. Como o imperador ficava no Oriente, né, o patriarca de Constantinopla ele queria ter mais poder do que o Papa. Então o Leão Magno colocou com muita força isso. Né? A sede de Pedro é a sede mais forte da igreja por excelência, porque aí Jesus colocou, aí está o Papa que Cristo instituiu. Então esse foi um problema importante também desse período aí. Bom, então a gente vê que em fortalecer a figura do Papa, o primado de Pedro, a gente vê que nisso São Leão Magno ele empregou um zelo assim tão ativo,
inclusive universal, né? Ele era firme, inexpugnável na fé, grande teólogo e já tinha uma grande experiência também como diplomata, né? Porque, como a gente viu, Sixto III já tinha encaminhado ele para a França, né? E é muito interessante a carta que ele mandou para o patriarca de Constantinopla, falando da necessidade teológica de Cristo realmente ter as duas naturezas, humana e divina. Então, na carta que ele escreveu ao patriarca de Constantinopla, que chamava-se Flaviano, ficou famoso, chamado Tomos a Flaviano, né? Foi a luz resplandecente que dirigiu os católicos contra o monofisismo. Neste documento, nessa carta, nesse Tomos a Flaviano, o Papa Bento explicou por que Jesus Cristo tem duas naturezas. E por que sem ele ter essas duas naturezas, ele não poderia ser o Salvador da humanidade. Então, nós vamos explicar isso daqui. Isso aqui é muito importante a gente entender. Nós vamos fazer o nosso intervalo, mas em seguida eu vou explicar exatamente por que essa heresia, o monofisismo, teve que ser condenada, porque comprometia a nossa salvação. Muito bem, meus amigos e amigas, já estamos de volta aí com a nossa Escola da Fé, conversando hoje um pouco sobre um dos maiores papas da história da Igreja, São Leão Magno. Se você quiser aprofundar o conhecimento dele nesse livro, nesse primeiro volume de História da Igreja, História Antiga, né? Essa coleção são 3 volumes. Nesse primeiro volume, que vai até o ano 500, aqui eu tenho quase que um capítulo sobre São Leão Magno, porque ele foi realmente, na história antiga da Igreja, ele deixou uma contribuição assim importantíssima, como a gente está vendo. Nós vimos aí que no concílio de Calcedônia é uma cidade perto de Constantinopla, né? Porque até o ano 1000 todos os concílios eram realizados no Oriente, ali perto de Constantinopla. Por quê? Porque o imperador estava ali e quem normalmente convocava os concílios era o próprio imperador. Quando o Papa aceitava o concílio era considerado válido. Muitas vezes o Papa não ia. Por exemplo, o Papa Leão Magno, ele não foi ao concílio de Calcedônia, mas ele mandou seus representantes. E os representantes traziam a conclusão para ele, não é? Quando o Papa aceitava, então o concílio era considerado válido. Então, esse foi um concílio válido. Então, nesse concílio de Calcedônia, de 451, foi então condenado o monofisismo. E aí, o Papa explicou muito bem a razão disso que eu queria colocar aqui. Por que Cristo, ele tem duas naturezas? Porque quem pecou foi o homem. Então, o Salvador, ele tem que ser homem. Mas, ao mesmo tempo, precisava ser Deus. Por quê? Porque o sacrifício que ele tinha que oferecer à justiça divina tinha que ser um sacrifício de valor infinito. Por quê? Porque o pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Então, só uma reparação infinita satisfaria a justiça divina. Como diz o Catecismo, no parágrafo 616, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não seria suficiente para salvar a humanidade. Tinha que ser um homem que fosse Deus. Porque enquanto o homem, ele paga o pecado do homem, enquanto Deus, ele oferece um sacrifício de valor infinito. Vocês entendem? É por isso que não tem outro Salvador. É por isso que São Pedro fala, por exemplo, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, São Pedro fala, né? Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Porque nenhum fundador de outra religião ofereceu à justiça divina um sacrifício de valor infinito que Cristo ofereceu à sua própria vida. Só que para que o Cristo pudesse oferecer o seu sacrifício, ele tinha que morrer. Mas Deus não pode morrer, Deus não morre, então, mas como ele assumiu a natureza humana, enquanto o homem ele pode morrer e oferecer um sacrifício infinito. E, gente, esse é o centro do mistério da fé. Quem não entender isso, não entendeu o que significa o mistério da redenção. E veja que coisa importantíssima, né? Quando o Eutiques queria negar que Cristo tinha natureza humana, ele negava que o Cristo podia morrer na cruz. Porque Deus não pode morrer na cruz. Para ele morrer na cruz, ele tinha que ter a natureza humana.
Então, a pessoa do Cristo é o Verbo, mas na pessoa do Verbo, que é Deus, ele tem a natureza humana e a natureza divina. Bom, muito bem. Voltando ao Papa Leão Magno, ele participou de grandes problemas da igreja no seu tempo. E ele pôde travar contato pessoal e por carta com grandes homens da igreja, por exemplo, Santo Agostinho. Ele foi contemporâneo de Santo Agostinho, ele foi doutor da igreja, ele foi contemporâneo de São Cirilo de Alexandria, doutor da igreja, São João Cassiano, né, que o descrevia como ornamento da igreja e do divino ministério. Olha como é que São João Cassiano chamava o Papa Leão Magno, né? Ornamento da igreja e do divino ministério. Então tá aí. Leão Magno, ele foi Papa no tempo de um imperador fraco, imperador romano. Roma não tinha caído ainda, né? Um imperador fraco chamado Valentiniano III, que reinou de 425 até 455, né? E tinha apenas 20 anos de idade, né? Então, no Oriente, governava, né, o seu primo, que era Teodósio II, já cristão, né? E era chamado Calígrafo, né, que se tornou herege, monofisista, que o Papa teve de enfrentar. Então, olha que coisa interessante, né? O primo, Teodósio II, que era imperador do Oriente, se tornou adepto do monofisismo e o Papa teve que enfrentar, né? Bom, Leão Magno, ele foi um Papa consciente do seu pontificado. Ele disse isso, abre aspas, o bem-aventurado Pedro persevera na solidez da pedra que recebeu. Ele jamais abandonará o governo da igreja que lhe foi posto nas mãos. Veja que, como é que ele olhava o pontificado? Ele olhava o pontificado com uma responsabilidade muito grande, né? Ele jamais abandonará o governo da igreja que lhe foi posto nas mãos. E realmente ele fez isso, né? Durante esses 21 anos que ele foi Papa, ele teve um... Sabe, o pontificado dele é meio parecido com o pontificado do Papa João Paulo II. Aquele homem firme, né? João Paulo II foi 26 anos Papa, né? Mais ainda do que Leão Magno, né? A influência política dele também foi muito importante. O imperador Valentiniano III o respeitava profundamente, o imperador romano. Ele enfrentou o patriarca de Constantinopla quando o patriarca de Constantinopla quis ameaçar o primado de Pedro, como já falei aqui. O patriarca de Constantinopla queria ter mais poder do que Pedro. Então, Leão Magno o enfrentou e colocou ele no verdadeiro lugar. E outra coisa, ele lutou contra várias heresias, não foi só a heresia do monofisismo. Ele lutou contra o pelagianismo, né? Contra o maniqueísmo, contra o monofisismo, já falamos, né? O priscilianismo e outro. O que era o pelagianismo? O pelagianismo foi aquela heresia de Pelágio, que era um monge famoso, que começou a dizer que o pecado original não existiu. Ele teve que ser combatido muito por Santo Agostinho e também por São Leão Magno, que eram contemporâneos, e condenaram o pelagianismo. Depois o maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? Santo Agostinho foi maniqueísta, era aquela seita gnóstica que acabou influenciando a igreja, que acreditava que houvesse dois deuses, né? Um Deus que só cuidava das coisas espirituais, um Deus bom, e um Deus mau que era o criador de tudo que era material. Então, o maniqueísmo foi condenado também pela igreja e Leão Magno trabalhou nisso, além do monofisismo que eu já falei, e do priscilianismo, que era Prisciliano, que era um bispo espanhol, que começou também com uma heresia, né? Então, São Magno dizia que era preciso trabalhar, né, para arrancar as almas do erro. Esse sempre foi um papel importante do Papa, né? Enfrentar os erros, enfrentar a heresia. Então, Leão Magno, ele conseguiu fortalecer definitivamente o papado.
Uma coisa que a gente tem que entender, gente, que o papado, ele não foi assim como hoje, que todo mundo aceita sem contestação. Não. O papado, simplesmente a gente tinha o bispo de Roma. E o bispo de Roma começou a ter um poder na igreja. A gente já vê, por exemplo, lá com o Papa Clemente, né? Que foi o quarto Papa da igreja, mas havia contestações. Mas Leão Magno conseguiu colocar realmente, definitivamente, fortalecer o papado. Bom, ele deixou 96 sermões e 173 cartas, uma coisa maravilhosa. Nessa coleção da Paulo, essa coleção verde, sobre a patrística, tem essas obras todas de São Leão Magno, né? E, graças a Deus, chegou até nós. Então, ele tem cartas maravilhosas, por exemplo, sobre o Natal, sobre a Quaresma, sobre o Advento, né? Ele participou ativamente na elaboração dogmática sobre aquele grave problema que foi tratado no Concílio de Calcedônia, como eu falei, a condenação da heresia monofisista. Isso mostra, né, o alto nível teológico que ele tinha. Uma coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte, quando ele foi Papa, Roma estava tremendamente ameaçada pelos bárbaros, né? Veja, Roma caiu, né, no ano 476. Ele foi Papa até 461. Então, na época dele, os bárbaros estavam já com uma pressão tremenda. Então, chegou em Roma, por volta do ano 450, Átila, rei dos Hunos, que era, podemos dizer, um dos piores bárbaros que existia. Os hunos vieram lá do Oriente, foram meio que expulsos lá pelos mongóis e eles vieram para o Ocidente. E onde eles chegavam, eles saqueavam tudo, queimavam tudo, dominavam tudo. E Átila chegou em Roma. O imperador, que era fraco, o Valentiniano, simplesmente saiu de Roma e foi para o norte da Itália. E quem é que foi enfrentar Átila na entrada de Roma? Foi São Leão Magno. Ele, com mais alguns eclesiásticos, né, conta a história que, carregando o Santíssimo Sacramento, ele foi encontrar com Átila no rio, ali na entrada de Roma. Átila estava com o exército dele, de bárbaros, do outro lado, e o Papa estava para cá com a meia dúzia, que era o exército dele. E Átila gritou lá do outro lado. Quem conta essa história toda é Daniel Rupes, no livro da história da igreja de Daniel Rupes, ele conta, né, que Átila gritou do lado de lá, quem vem aí? E o Papa Leão disse, é Leão, o bispo de Roma. E os dois se encontraram no meio do rio, a cavalo. Ninguém sabe o que aconteceu. Eles conversaram e Átila voltou, né, e não entrou em Roma, não saqueou Roma. Gente, uma coisa assim inusitada. Tudo que o Átila queria era dominar Roma, que era a capital do mundo. Leão consegue fazer Átila dar meia volta. Ninguém sabe o que aconteceu. Alguns historiadores cristãos supõem que Átila deve ter visto um sinal do céu, alguma coisa extraordinária, né? Outros dizem que houve uma negociação com Leão Magno para que Átila não entrasse em Roma. Bom, seja o que for, na verdade o que aconteceu é que Átila fez meia volta. Depois, um pouco depois, veio um outro bárbaro, né, que era chefe dos vândalos, Genserico, que tinha dominado todo o norte da África. E Genserico também chega às portas de Roma para invadir Roma. Quem é que vai enfrentar Genserico? Leão Magno. Então vocês estão vendo que o que salvou o Ocidente foi realmente a igreja, os papas, né? A força da igreja, né? Esse é um dado muito importante. Bom, Leão Magno foi o primeiro papa que recebeu o título de Magno, como eu disse. Magno quer dizer grande, né? Em sua atuação no plano político, a história registrou e imortalizou duas intervenções dele muito importantes, né? Uma que eu já falei, né,
ele enfrentou Átila, rei dos Hunos, no ano 452, e depois Genserico, em 455, 3 anos depois, bárbaros que queriam destruir Roma. Olha, não fosse isso, gente, não for, Átila e Genserico iam destruir Roma. Bom, depois de elevado ao pontificado em 440, Leão Magno, aos 21 anos de pontificado, ele realizou, em torno da sua sede, né, a unidade de toda a igreja, que foi um outro papel importantíssimo que ele conseguiu, né, impedindo a usurpação de jurisdição por parte do Oriente, eliminando abusos do poder, temperando as ambições do patriarcado de Constantinopla e outros patriarcados, também patriarcado de Jerusalém e patriarcado de Alexandria, que queriam muitas vezes ter mais poder do que o próprio Papa, né? E Leão Magno, ele tinha assim, um espírito muito compreensivo, né? Mas tinha uma visão larga. E ele não se apegava a detalhes de uma questão doutrinal. Ele se apegava ao conteúdo básico da fé. Esse era um assunto que era muito importante. Bom, ele participou ativamente na elaboração dogmática, né, do grave problema teológico que eu já citei, do Concílio de Calcedônia, né? Esse foi talvez um dos pontos mais importantes do pontificado dele em relação à doutrina, né? Esse Concílio de Calcedônia, olha que interessante, ele não foi convocado pelo Papa, ele foi convocado pelo imperador do Oriente, que se chamava Marciano, que foi imperador de 450 a 457, né? E que, junto com o Papa, condenaram o monofisismo. Bom, já coloquei aqui o conteúdo que ele colocou sobre a questão lá do Concílio de Calcedônia, né? Isso deu uma unidade muito grande à Igreja, tendo em vista uma definição papal que selou um dogma muito importante na história da Igreja, né? Porque a solidez da fé foi se construindo ao longo dos primeiros séculos, porque foi nos primeiros séculos, até praticamente o ano 800, que surgiram as grandes heresias. Então os papas, na medida que com os concílios iam resolvendo esses problemas, foram dando um fortalecimento à Igreja. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e a gente vai continuar mais um pouquinho daqui a pouco. Muito bem, meus amigos, nós estamos aí conversando um pouco sobre São Leão Magno, grande Papa da Igreja. E agora, depois que eu coloquei um pouco da vida dele, da luta dele contra as heresias, contra os bárbaros, né? Essa resistência que ele fez contra os bárbaros, que isso foi importantíssimo para a vida não só da Igreja, mas a vida do Ocidente, né? Agora eu queria colocar alguns outros aspectos, né? Alguns ensinamentos dele, algumas palavras dele, para a gente sentir também um pouco, né, da fortaleza espiritual desse homem, né? Uma palavra dele, por exemplo, sobre a Eucaristia. É muito importante isso. Olha, a gente fala da Eucaristia hoje, né? Ainda hoje muita gente questiona a Eucaristia, alguns acham que é apenas um sinal, não é uma realidade. Olha o que esse homem dizia lá no século IV, século V. Abre aspas, palavras dele. Talvez digas, é meu pão de cada dia. Mas esse pão é pão antes das palavras sacramentais. Desde que sobrevenha a consagração, a partir do pão se faz a carne de Cristo. Olha aí, né? Para quem coloca em dúvida aí a Eucaristia, se é o corpo de Cristo, olha o que João está dizendo. E ele continua, passemos então a provar esta verdade. Como pode aquilo que é pão ser corpo de Cristo? Com que termos então se faz a consagração e com as palavras de quem? Do Senhor Jesus. Tudo que foi dito antes
é dito pelo sacerdote. Quando se chega a produzir o venerável sacramento, o sacerdote já não usa mais suas próprias palavras, mas serve-se das palavras de Cristo. Não é? O sacerdote diz, isto é o meu corpo que é dado por você. Esse meu não é o meu do sacerdote, é o Cristo falando pela boca do sacerdote. É o que o Leomagno está querendo dizer. É o Cristo que, pela força da palavra dele, transforma o pão no seu corpo. E ele continua, é pois a palavra de Cristo que produz este sacramento, não é a palavra do sacerdote. Qual é esta palavra de Cristo? É aquela pela qual todas as coisas foram feitas. A mesma palavra com que o mundo foi criado, faça-se a luz, e a luz foi feita. Lázaro, levanta, sai do túmulo. Essa mesma palavra de Cristo é que faz com que o pão se transforme, pela ação do Espírito Santo, no corpo de Cristo, mas pela palavra de Cristo. Então, São Leomagno continua, o Senhor deu ordem e se fez o céu. O Senhor deu ordem e se fez a terra. O Senhor deu ordem e se fez os mares. O Senhor deu ordem e todas as criaturas foram geradas. Percebes, pois, quanto é eficaz a palavra de Cristo? Se, pois, existe tamanha força na palavra do Senhor Jesus, a ponto de começarem as coisas que não existiam, quanto mais eficaz não deve ser para que continue a existir elas que eram e sejam mudadas em outra coisa. Não sei se entenderam. Ele está dizendo, se a palavra de Cristo é capaz de tirar alguma coisa do nada, né? Deus criou o mundo do nada. Quanto mais, então, ele pegar uma matéria que já existe, o pão, e transformar em outra coisa, que é o corpo dele, ou pegar o vinho e transformar no seu sangue. Okay? Então, vejam como é que é interessante essa reflexão deste uma Eucaristia, já no século V. Essa reflexão vale para hoje, porque ainda hoje, infelizmente, a gente encontra até sacerdotes que não acreditam que a Eucaristia seja corpo, sangue, alma, divindade. Não, é apenas um sinal. Não. Os santos doutores da Igreja, outros, como Santo Agostinho e tantos outros, colocaram isso bem claro. Por isso que eu estou trazendo aqui essa palavra Leomagno. E ele continua, eu quero colocar mais ainda, ele fala assim, assim, pois, para dar-te uma resposta antes da consagração, não era o corpo de Cristo, mas após a consagração, posso afirmar-te que já é o corpo de Cristo. Olha aí, gente. Para quem duvida, um Papa lá do século V é o corpo de Cristo. E ele diz, não é, pois, sem motivo que tu dizes amém? Quando o ministro entrega o corpo de Cristo, você fala amém? Ou seja, é isso mesmo, eu acredito. Reconhecendo já em espírito que recebes o corpo de Cristo. Ele continua, quando te apresentas para pedi-lo, o sacerdote te diz corpo de Cristo e tu respondes amém. Veja, gente, que coisa bonita. Isso que nós fazemos hoje já era feito lá no século IV, no século V, a maneira de receber a Eucaristia. Veja como é que a igreja, ela preserva as coisas. Isso tem 1.600 anos. Olha o que Leomagno está dizendo. Quando te apresentas para pedir ao sacerdote, o sacerdote te diz o corpo de Cristo. E tu respondes, amém? Isso tem 1.600 anos, no mínimo. No mínimo. Quer dizer, é verdade. Quando você fala amém, você está dizendo, é verdade. Então, ele diz, aquilo que a língua confessa, conserve o afeto. Ou seja, conserve o sentimento, que não seja só de boca. Ele diz, no entanto, para saberes, é este o sacramento precedido pela figura.
Essas palavras dele eu tirei da obra dele sobre os sacramentos e os mistérios, né? Nas obras dele, publicadas pela Paulo, publicadas inclusive pela Vozes, né? A gente tem aí esses ensinamentos. Outra coisa que ele colocava, por exemplo, sobre a vinda de Jesus. Ele coloca o seguinte, abre aspas, se o homem novo, revestido de uma carne semelhante à do pecado, não tivesse assumido a nossa condição envelhecida pelo pecado, se ele, consubstancial ao Pai, não se tivesse dignado ser também consubstancial à mãe, ou seja, humano, e unir a si nossa natureza, com exceção do pecado, a humanidade teria permanecido cativa sob o jugo do demônio. Olha, gente, que coisa importante que São Leomagno está dizendo. Eu vou até repetir. Se o homem novo, revestido de uma carne semelhante à do pecado, a carne de Cristo, não tivesse assumido a nossa condição, envelhecida pelo pecado, se ele, consubstancial ao Pai, não se tivesse dignado ser também consubstancial à Mãe, e unir a si nossa natureza, com exceção do pecado, a humanidade teria permanecido cativa sob o jugo do demônio. Se o Cristo não tivesse vindo, se encarnado no seio da Virgem Maria, e se fizesse homem, nós ainda hoje estaríamos debaixo das garras do demônio. Isso é fundamental de entender. E ele diz, e não poderíamos nos beneficiar do triunfo do vencedor de Cristo, se esta vitória fosse obtida numa natureza diferente da nossa. Ou seja, a vitória que ele conseguiu foi uma vitória que ele conseguiu na nossa natureza, como homem. Por isso você entende que Cristo ele não usou a divindade dele no mistério da redenção. Ele usou a divindade dele para mostrar que ele era Deus. Então fez os milagres, multiplicação de pães, andar sobre as águas, ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar leprosos. Ele mostrou a sua divindade, mas ao salvar a humanidade, ele atuou dentro da natureza humana. É como o homem que ele vai enfrentar o demônio no deserto. É como o homem que ele vai enfrentar a cruz. Ele não usou o seu poder divino para fugir da cruz. Ele falou para São Pedro, né? Quando São Pedro tirou da espada e cortou a orelha daquele servo do sumo sacerdote, ele falou, Pedro, guarda a sua espada. Você não sabe que se eu quisesse, eu chamava aqui 12 legiões de anjos para me defender? Mas não. Né? Então, isso que o Leão Magno fala aqui, e não poderíamos nos beneficiar do triunfo do vencedor, triunfo de Cristo, se esta vitória fosse obtida numa natureza diferente da nossa. Ou seja, ele conseguiu a nossa libertação, a vitória na natureza humana. Aí ele continua, dessa admirável união, né, de homem com Deus, brilhou para nós o sacramento da regeneração, o que? O batismo, para que renascêssemos espiritualmente pelo mesmo Espírito e por quem o Cristo foi concebido e nasceu. Aí daí nasce o sacramento do batismo. Né? Então ele fala, por isso, diz o evangelista, referindo-se aos que creem, estes não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Por que de Deus mesmo? Porque pelo batismo, né, você morre para a vida de pecado, morre para o jugo do demônio e você renasce para Deus. Né? Então, quem aceita o batismo, quem aceita a fé, né, não nasce mais da carne, do sangue, né, mas nasce do próprio Deus mesmo. Né? São Leomagno coloca isso. E ele fala o sacramento da nossa reconciliação, que é o batismo. Ele continua,
A humildade foi assumida pela majestade. A fraqueza foi assumida pela força. A mortalidade foi assumida pela eternidade. Tá vendo? Falando de Cristo, Cristo, na sua majestade divina, assume a humildade. Né? Na força divina, ele assume a fraqueza humana. Né? E na imortalidade de Deus, ele assume a nossa mortalidade. Tudo isso para quê? Ele diz, para saldar a dívida de nossa condição humana. A natureza impassível, que não pode sofrer, uniu-se à natureza passível, que pode sofrer. Deste modo, como convinha a nossa recuperação, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, podia submeter-se à morte através da sua natureza humana. Podia submeter à morte através da sua natureza humana, como Deus ele não podia, e permanecer imune em sua natureza divina. Veja que colocação teológica esse homem coloca, com palavras assim impressionantemente bem escolhidas. Né? E continua, entrou, portanto, o Filho de Deus nesse mundo tão pequeno, descendo do trono celeste, mas sem deixar a glória do Pai. Ele desce do céu, mas ele não deixa a glória do Pai. É gerado e nasce de modo totalmente novo. De modo novo porque, sendo invisível, em si mesmo ele torna-se visível como nós. O Verbo é invisível, mas se tornou visível como nós. Incompreensível, porque é Deus, quis ser compreendido. Existindo antes dos tempos, começou a existir no tempo. Veja toda a realidade da encarnação, como é que São Leomar coloca com palavras assim precisas, né? Ele fala, o Senhor do Universo assume a condição de escravo, envolvendo em sombra a imensidão de sua majestade. O Deus impassível, impassível quer dizer que não pode sofrer, não pode morrer. O Deus impassível não recuou ser homem passível. O imortal submeteu-se às leis da morte. Aquele que é verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, e nesta unidade nada há de falso, porque nele é perfeita, respectivamente, tanto a humanidade do homem quanto a grandeza de Deus. Nisso, gente, a igreja sempre insistiu muito. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se não fosse assim, ele não poderia ser o nosso Salvador. E aí São Leomagno, ele vai completando, dizendo assim, nem Deus sofre mudança com esta condescendência, né, dele se tornar homem, da sua misericórdia, nem o homem é destruído com sua elevação a tão alta dignidade. Quer dizer, as coisas se combinam perfeitamente. E é interessante o que ele coloca sobre o demônio. Eu quero destacar isso daqui. O antigo inimigo, disfarçando-se em anjo de luz, aquilo que São Paulo falava, né, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, não cessa de armar por toda parte as ciladas da mentira e de procurar de todo modo corromper a fé dos crentes. Sabe a quem inculcar o ardor da cobiça, a quem oferecer os atrativos da gula, a quem inflamar com a luxúria, em quem infiltrar o veneno da inveja. Olha como é que São Leão explica a tentação. Não é? Sabe a quem perturbar com a tristeza, a quem iludir com a alegria, a quem oprimir com o temor, a quem seduzir pela vaidade. Né? E aí ele vai explicando toda essa obra do demônio. Ele observa os costumes de todos, investiga as preocupações, perscruta os sentimentos e procura meios de fazer mal, onde vê alguém ocupar-se em algo com interesse. Então, veja, além de toda a teologia dele, ele coloca ainda muitas coisas. Aqui, nessa aula que nós já estamos terminando, eu coloco apenas alguns exemplos.
Mas eu recomendo a você, vale a pena, estudar as obras deste gigante chamado São Leão Magno. Espero que isso possa ter trazido uma edificação para a vida de nós todos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.